Há alguns anos atrás, aconteceu o primeiro caso de um vírus global na natureza, e ele começou a devastar a maior parte das plantas do nosso planeta. Quando alguém ingeria um alimento infectado com esse vírus, provocava graves doenças na pessoa. E a morte de muitas árvores fez com que a quantidade de oxigênio na atmosfera diminuísse para 10%. Isso provocou diversas catástrofes naturais pelo mundo. Os principais laboratórios de pesquisa não conseguiram encontrar uma cura, e as pessoas estavam começando a imaginar que o fim do mundo estava próximo. A única esperança da humanidade era o projeto Gemini, que havia sido criado pelo Dr. Steven. Ele baseou suas pesquisas em 2 artefatos alienígenas antigos, que foram descobertos por paleontólogos que tinham certeza de que esses objetos tinham mais de 4 bilhões de anos, bem antes de existir qualquer tipo de vida na Terra. A equipe do Steven conseguiu elaborar alguns materiais super resistentes retirados da esfera, dos quais ele conseguiu criar diversos equipamentos. Também através dessa tecnologia, eles criaram um foguete que partiu sem tripulação e encontrou um planeta que poderia ser adequado para eles viverem. A esfera servia para criar vida e funcionava graças a diversos comandos que os cientistas conseguiram transcrever. Além de decifrar dezenas de comandos, a equipe também descobriu que a vida na Terra foi formada por alienígenas. Uma tripulação formada por médicos e pilotos militares pretendiam fazer uma viagem com o objetivo de criar a Terra 2.0 em um outro sistema solar muito distante, chamado por eles de TESS, que ficava a centenas de anos-luz da Terra. Steven era casado e sua esposa se chamava Amy, mas a mulher relutava com ele pois não queria que ele viajasse nesta missão. No dia da viagem, ela tenta alcançar seu marido para ver se conseguia fazer ele desistir, mas como ela só chega depois que o ônibus espacial estava decolando, a mulher acaba sendo obrigada a ver seu marido indo embora do planeta. Quando a nave entra na atmosfera, um buraco se abre na esfera alienígena, indicando que durante a viagem eles terão uma companhia. Usando a tecnologia do motor alienígena, a nave abre um portal de distorção que permite saltar para outro universo instantaneamente. Mas assim que chegam do outro lado, os sistemas acusam um erro, e eles não chegaram ao destino previsto, e em vez disso estavam em um lugar desconhecido. Steven culpa o engenheiro Peter pela falha, dizendo que ele errou ao colocar as coordenadas, então imediatamente ele é afastado das funções por enquanto. Momentos depois, enquanto Steven estava descansando, ele tem um flashback com Amy, e logo em seguida estava pensando na primeira vez que ativou a esfera, que fez ele ver uma forma humanoide estranha que sumiu logo em seguida. Depois Steven pede os astronautas para tentar relocar a nave novamente na trajetória do salto para descobrir onde eles caíram, mas eles não conseguiam porque todas as informações estavam desorganizadas, como se tivessem se movido entre a terceira e a quarta dimensão. Em seguida, Peter sai de seu quarto e pega uma das câmeras de segurança para inspecionar a esfera de forma rotineira. Nesse momento, o computador avisa que alguém havia aberto a câmara de reparos e que um objeto não identificado começou a se aproximar. A cena a seguir mostra Peter congelado pela janela e flutuando no espaço. O Dr. David achava que Peter tirou sua vida porque não conseguia lidar com seu erro. Mas a doutora Leona não acreditou em sua teoria, já que conhecia Peter há mais de 10 anos e sabia que ele não faria uma coisa dessas. Mais tarde, David comenta que quando sua filha morreu, ele também quase se matou, mas achou que poderia ser mais útil vivo. Agora que a missão terminou, ele estava se sentindo inútil mais uma vez, mas Steven garante que vai ajudá-lo a resolver seu problema. Em seguida, a nave se aproxima de um planeta todo azulado. Ele não tinha oxigênio, mas a atmosfera interna não era agressiva, o que significava que usando máscaras eles iriam conseguir andar nele. Steven percebe que era o momento perfeito para ele continuar a missão, e por isso estava ansioso para descer. Mas logo o capitão não o deixa, dizendo que eles não fizeram uma varredura completa do planeta até o momento, e por esse motivo Steven estava arriscando a segurança da tripulação só pensando nele. Steven demonstra não estar muito preocupado com isso, e fala para todos que era ele que estava no comando da operação. A equipe iria descer em um ônibus até o planeta, e somente um oficial ficou para trás, para acompanhar no sistema. Assim que o ônibus espacial se aproximava do solo, eles se deparam com uma tempestade bem forte e precisam ativar os propulsores de frenagem para descer com segurança. Isso faria acabar completamente o combustível e não iria permitir que a tripulação retornasse, mas era a única chance que eles tinham. Quando o ônibus espacial chega no solo, Steven tem um flashback na época em que deu uma pulseira para sua esposa, feita do material retirado de uma parte da antiga esfera, tentando conectar as duas coisas mais importantes em sua vida. Horas depois os tripulantes acordam e imediatamente começam suas atividades na nave. O ônibus espacial não ficou danificado gravemente, mas o combustível estava na reserva e eles não podiam voltar para a estação espacial. Steve não se incomodava em ficar por lá, porque eles vieram para ficar por 4 anos. E mesmo que não tenham pousado no lugar certo, ele estava certo de que poderia usar uma das enormes cavernas como um domo para lançar a esfera. Enquanto isso, nos corredores da nave, 2 astronautas estavam realizando alguns reparos, e um líquido viscoso esquisito começa a pingar no chão.
Já dentro da nave-mãe e em outro corredor, Richard faz uma checagem em diversos equipamentos e encontra o mesmo material estranho. Assim que eles colocam suas máscaras, os astronautas levam a esfera para a primeira caverna que encontra e a coloca para funcionar na mesma hora. Depois eles voltam para o ônibus espacial para começar a coletar os dados, mas Ryan interrompe o seu trabalho para informar que eles precisavam colocar a espaçonave em alerta de quarentena. Para explicar aos outros a sua decisão, ele mostra diversos documentos que Richard mandou enquanto os médicos estavam trabalhando. É um vídeo de Peter se filmando enquanto checava a esfera, para ele não ser acusado de possíveis erros mais tarde. Quando ele abre a porta do motor, encontra uma criatura se mexendo no escuro, que de repente pula sobre ele e o mata, e em seguida lança seu corpo no espaço. Eles não conseguem saber como esta criatura era pois a câmera não estava bem posicionada, mas Richard explica que verificou todas as imagens e que o alienígena entrou na nave bem antes deles terem saído do planeta. Ele achava que foi ela que provocou a falha durante o salto, e nesse momento não se encontrava mais na nave-mãe, pois desceu para o planeta azul junto com o ônibus espacial. Richard consegue rastreá-lo porque o alienígena estava causando uma interferência no campo eletromagnético, o que explica a gravação toda embaralhada. Do nada a discussão é interrompida por David, que acaba percebendo algo estranho no sistema. A esfera estava substituindo o programa do sistema por um diferente. Steven queria voltar para a esfera, mas Ryan não deixa, lembrando que ele estava proibido de liderar e fazendo acusações de que ele tinha algum segredo escondido. Ryan revelou que Richard também achou umas imagens de Steven vendo aquela forma estranha na Terra meses atrás. Então ele já sabia que tinha potencial para uma ameaça, e mesmo assim não informou a seus superiores. Isso significava que a morte do astronauta Peter era de responsabilidade dele. Ofendido com essa acusação, Steven sai imediatamente da sala, lembrando de todo o trabalho que ele e David fizeram nesse projeto. Steven estava na dúvida se David devia ter ido com eles, já que ele ainda estava de luto, mas David convenceu ele de que estava tranquilo, e que queria fazer algo de bom para a humanidade, para evitar que outras pessoas perdessem a vida. Momentos depois, Steven encontra David e pede para ele escapar com ele pela ventilação de ar para dar uma olhada na esfera. Assim que eles chegam na caverna, percebem que a esfera estava formando uma forma de vida alienígena e tudo de uma forma muito rápida, e isso aconteceu porque alguma coisa ou alguém alterou as configurações. Steven começa a mexer nas configurações da esfera, ignorando os gritos de David para parar e passar o ocorrido para a equipe. Naquela hora, David olha no radar e percebe que o alienígena estava chegando mais perto deles, então ele dispara um tiro de alerta para o alto para tentar fazer Steven se mexer. Steven fica nervoso e saca sua arma, mas antes que os dois comecem a se confrontar, o radar mostra o alienígena entrando na caverna. Rapidamente Steven pega um pedaço da esfera e os dois astronautas saem disparadas sem olhar para trás. Mas a criatura estava logo atrás deles, porque ela fazia um barulho muito alto e suas sombras davam para ser vistas por eles. Quando a criatura finalmente consegue chegar perto deles para os atacar, eles conseguem entrar dentro da nave e fechar a porta. David estava muito nervoso com seu parceiro por ele não obedecer seu comando e colocá-los em perigo. Mas Steven lembra que a prioridade era a esfera e que da próxima vez ele não pensará duas vezes em acertar ele. Em seguida, Ryan aparece somente para dar uma bronca em Steven. E quando ele o ameaça dizendo que se ele desobedecer terá que usar a força para segurá-lo, Ryan o acerta. Naquele momento a integridade do módulo havia sido comprometida, então o computador começa a apitar avisando os homens. Leona sai do quarto para resolver a situação, mas acaba pisando em uma gosma no corredor, e logo em seguida é agarrada por algo que estava bem atrás dela. A sorte é que era Frank, que avisa a mulher que o alienígena fez um buraco no convés de baixo e agora estava chegando no módulo de descida. Logo os dois chegam no local para verificar, mas aquele lugar estava ficando muito difícil de respirar. Quando as luzes começam a falhar bem atrás deles onde ficavam as plantas, um som estranho é ouvido pelos dois. Isso queria dizer que o alienígena havia chegado, então rapidamente Frank empurra Leona para uma outra sala. Enquanto a mulher estava correndo pelo corredor, ela escutava o alienígena acabar com ele por causa dos gritos. Leona, depois de encontrar com o resto da equipe, informa o que aconteceu com Frank, deixando Ryan muito nervoso com Steven por ter trazido o alienígena de volta para a nave. Ele não sabia que a criatura entrou ali por ter feito um buraco no casco, e isso fez o gerador colapsar e as câmeras de vigilância parar de gravar. Por esse motivo, eles não têm o contato visual dos corredores da nave, além de perder o contato de Richard. Eles ainda tinham uma solução, descer até o gerador de backup e fazer uma nova ligação, mas isso era muito arriscado, pois eles não sabiam aonde a criatura estava. Steven se oferece para ir, já que ele era o responsável do monstro ter entrado. Andando bem devagar pelos corredores, Steven vai devagar até o gerador e consegue religar todo o sistema de comunicação. A equipe consegue localizar o alienígena, mas infelizmente ele estava bem perto de Steven. Mas quando Steven estava se preparando para ir embora, ele se vê cercado pelo alienígena.
A sorte dele é que Ryan abre a porta ao lado e sai puxando ele para a sala de controle com uma corda de metal. Quando a equipe se reúne, eles bolam um plano para expulsar o alienígena da nave usando fumaça, enquanto Steven ficava do lado de fora para servir de isca. Leon abre as câmaras de descompressão do laboratório e rapidamente sai correndo para se esconder em outra sala no exato momento em que o alienígena aparece. Esse é o momento em que o alienígena sai e começa a passar pelas câmaras de descompressão para pegar a mulher, e quando Richard tenta ligar o motor para o incinerar, a máquina não funciona porque o alienígena estava interferindo no sinal. Agora o jeito é Steven fugir enquanto Leona vem para lhe dar apoio, mas nesse momento o alienígena aparece e bem no exato momento em que Richard consegue assumir novamente o controle do sistema. Steven e Leona conseguem sair para uma outra sala enquanto a criatura é queimada pelas chamas, mas a estratégia de colocar fogo não dá certo, e ela tenta capturar Steven, que estava conseguindo escapar juntamente com David. Um pedaço dos tentáculos da criatura acaba ficando do lado de dentro, bem perto de seu pé, e no exato momento em que os astronautas conseguem apertar o botão e fechar a porta. Ryan fecha as câmaras de descompressão aproveitando que a criatura havia retornado para a caverna, e os outros tripulantes conseguem fechar o buraco. Em seguida, a equipe encontra o corpo de Frank. Steven tem um flashback de sua esposa exatamente no dia em que ela estava tentando convencê-la a não participar da missão, explicando que estava trabalhando numa vacina, e logo em seguida ela fala para ele que estava grávida. Mesmo sabendo que ia ser pai, isso não foi o suficiente para fazer ele desistir da viagem, porque salvar o planeta era mais importante, pois iria garantir o futuro de seu filho. David vai para o laboratório para cuidar do ferimento dele e Steven aproveita para estudar o tentáculo no laboratório. Ele descobre que o alienígena era um androide feito do mesmo material da esfera. Isso queria dizer que o objetivo da esfera sempre foi criar essas criaturas. Steven faz um relatório para David, informando que o tentáculo contaminou com um vírus que tem um mecanismo de defesa super poderoso. Ou seja, o sangue dele agora tinha a chave para criar uma vacina que pode salvar a humanidade. Assim que Steven corta o tentáculo pelo meio, as luzes começam a falhar e ele se lembra que o mesmo aconteceu quando ele estava na Terra, significando que o alienígena era um transmissor, e essa é a maneira de como a sua espécie estava colonizando diversos planetas. Steven percebe que a morte do alienígena deveria ser imediata para que eles consigam restaurar as configurações da esfera. Mas Ryan tranca ele no laboratório com a desculpa de que foi por causa dele ter colocado a vida de toda a tripulação em perigo. Depois Ryan comenta que Steven não se importava com vidas humanas. Isso faz Steven ter um flashback com sua esposa, onde ela acusou ele de ter um complexo de salvador antes de jogar sua pulseira para longe. Mesmo sendo desprezado, Steven continuava com suas pesquisas no laboratório, e descobre uma teoria que Richard confirma ao checar os registros de viagem. Na verdade, eles não pularam no espaço como estavam pensando, em vez disso retornaram no tempo. Eles ainda estão na Terra, só que 4 bilhões de anos no passado e antes de alguma coisa ser criada. A esfera clonada que trouxeram era a mesma que os paleontólogos vão encontrar em um futuro distante. Ignorando que o ferimento de David estava piorando, Steven fica empolgado ao perceber que o fragmento da esfera que pegou antes é o mesmo que ele vai usar no futuro para fazer a pulseira da Amy. Então ele decide deixar gravado uma mensagem no objeto para ensinar sua esposa a ativar a esfera que deixaram para trás. Enquanto isso no futuro, a esposa de Steven aparece em seu laboratório, não aceitando a notícia de que seu marido não irá voltar para casa. Em seguida Richard traz notícias desanimadoras para Steven. Ryan estava trancado em uma sala com explosivos pronto para explodir a esfera e desligou seu rádio para não ser interrompido. Steven pede para Richard reabrir a câmara de descompressão para ele sair, e depois de se encontrar com Ryan com as bombas, fala que tem uma ideia que seria melhor que explodir a nave. Em seguida Ryan acaba sendo morto depois que leva um tiro. Era David que conseguiu escapar pela câmara de descompressão e estava com o rosto todo desfigurado por causa da infecção. Ele fala que o alienígena o escolheu para ajudar a consertar tudo o que estava errado, porque os humanos são um grave erro. Usando o cubo mágico, Steven consegue distrair David, acertando logo em seguida um disparo que faz ele fugir machucado. Depois Steven ativa a bomba antes de sair para disparar um sinalizador e chamar a atenção do alienígena. O alienígena o persegue até chegar à sala de controle, e ele consegue deixá-lo trancado. Mas David estava no corredor e tenta acertá-lo, mas ele consegue se proteger. Nesse momento o alienígena arromba a porta e vai para cima de Steven, que consegue se livrar dele com um tiro rápido. Uma perseguição do alien atrás de Steven se inicia, mas David tenta matá-lo quando ele retorna para a sala de controle. Mas o alienígena aparece e acaba interrompendo o ataque de David contra Steven, e isso dá a oportunidade de Steven sair da nave antes que a bomba finalmente detona e acabe com a criatura. Em seguida Steven cai e fica inconsciente por alguns minutos e é acordado por Richard que estava verificando se ele havia sobrevivido. Richard queria ir ao encontro dele, mas Steven pede para ele ficar longe e volta para a caverna para usar a esfera porque a tempestade estava muito perigosa.
Já no futuro, Amy encontra a pulseira de Steven e finalmente entende a mensagem. Ela coloca a pulseira para ativar a esfera também. Nesse momento um portal se abre, e o casal se reencontra numa mistura de passado e presente. Steven rapidamente se apressa em compartilhar a fórmula da vacina, mas quando ele ia se declarar para sua esposa, a conexão termina. Em seguida, Steven morre na caverna por falta de oxigênio, e Amy desaba em lágrimas ao perceber que agora seu filho não tinha mais um pai. Um ano se passa e Amy estava com seu filho no carrinho, e tudo graças à vacina que agora estava ajudando o planeta a se tornar um lugar melhor. E assim termina Projeto Gemini, O Planeta Sombrio, um filme de ficção científica e thriller de 2022. Este é o canal Prime Resumo, e se você gostou desse vídeo não deixe de comentar aqui embaixo. Aproveite também e deixe o seu like. Espero você no próximo vídeo. Até mais!